Então, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Bárbara e hoje, então, nós começamos o segundo dia da 13ª Semana Acadêmica de História da UFPR. Hoje nós iniciamos o dia com a nossa terceira mesa de História Colonial e contamos com a participação dos convidados, o professor Luiz Estevam, de Oliveira Fernandes, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o professor Luiz Geraldo Silva, aqui da UFPR. Antes de iniciarmos a fala dos palestrantes, então, eu só tenho alguns avisos importantes. Após a exposição de ambos, né, que deverá durar cerca de 40 minutos cada fala, será aberto o espaço para perguntas que surgiram já no momento da inscrição e que surgirão ao longo da palestra aqui no chat e também durante o nosso debate, né? Quando fecharem as inscrições para perguntas, a gente vai avisar. Então, desde já, podem ir conversando aí no chat, mandando perguntas, que a organização vai recolher essas perguntas e depois eu e a Ana iremos ler para os professores para eles responderem. Sobre os certificados, eu acho que esse é o aviso mais importante que a gente tem, porque sempre surgem muitas dúvidas. Para receber o certificado, é necessário participar de ao menos 2 mesas do evento. Então, se essa mesa de História Colonial é a primeira que vocês estão assistindo, vocês têm que assistir mais uma das 5 mesas que vão acontecer até sexta-feira, para receber o certificado. Cada mesa dá o certificado de 2 horas como ouvinte. Para registrar a presença, então, né, para receber esse certificado, no fim da live a gente vai disponibilizar um link para um formulário de confirmação, e nesse formulário, então, vocês têm que preencher as informações solicitadas lá, como nome completo, CPF. Ontem a gente teve um caso de pessoas de fora do Brasil, então não tinha o CPF. Nesse caso, podem colocar 0000, que aí a gente sabe e faz o certificado certinho para vocês. E também os endereços de e-mail. É importante atentar para erros de digitação, porque qualquer probleminha que tiver aí não vai ser muito ruim depois para ajeitar e para saírem os certificados. Além desses dados, né, nome, CPF e e-mail, a gente vai também disponibilizar um código de 8 dígitos para vocês confirmarem que participaram dessa mesa. Então, no fim da live, a gente vai divulgar no chat, também aqui na tela, nos banners de transmissão, e também provavelmente eu vou falar, quando sobrar um tempinho entre as perguntas, esse código. Aí vocês escrevem lá, e aí tá tudo certinho. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, que a organização vai tentar responder, tá bom? Só lembrando que o formulário ficará aberto até meia hora depois do fim da live, para todo mundo conseguir responder sem problemas. Então é isso, gente. Qualquer coisa vocês mandam lá no chat. E agora, apresentando os palestrantes, antes de começarmos, né, a mesa, o professor Dr. Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Como eu já disse, ele é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, mas ele tem toda a formação na Unicamp. Ele tem graduação, mestrado e doutorado lá, com ênfase no doutorado, do doutorado dele tem ênfase em História Cultural. Ele atua principalmente em História da América e História Atlântica nos seguintes temas: epistemologia, historiografia e religião na primeira modernidade. Também é membro do grupo de pesquisa História da América, Fontes e Historiografia do CNPq e membro do núcleo de História da Historiografia e Modernidade. O professor Dr. Luiz Geraldo Santos da Silva é aqui da casa, né? O professor da UFPR, titular do Departamento de História. Ele é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e ele é doutor em História Social pela USP. Ele atua nas áreas de História do Brasil Colônia, História da América, História Atlântica e História Marítima. E também estuda milícias e história social de africanos e afrodescendentes livres e libertos nos impérios português e no mundo atlântico entre os séculos 17 e 19. Então, é isso, gente. Eu deixo a palavra primeiramente com o professor Luiz Estevam, e eu agradeço mais uma vez pela participação no evento, e esperamos que hoje seja mais um dia de muita discussão e conhecimento crítico para todos nós. Professor, pode iniciar. Olá a todo mundo. Começo agradecendo o convite, uma honra. Estou muito feliz de estar falando ao lado do Luiz, aqui que eu estou conhecendo hoje, embora o desejo de conhecê-lo ao vivo a gente vai postergar um pouquinho. Eu fiquei pensando em como recortar a fala para vocês antes de apresentar o objeto, né? E aí eu acho que o interessante é a gente pensar uma semana pensando a graduação e pensando a formação
de novos historiadores e historiadoras, eu fiquei pensando, eu vou contar o que eu estou pesquisando, essa pesquisa em que estágio ela está, mas ao mesmo tempo eu queria que a gente pensasse o como a gente faz perguntas à documentação e essa relação que tem questões atuais com o que a gente pesquisa lá no passado, né? O que nos diferenciaria, por exemplo, de uma postura mais antiquarista, ou seja, de pensar o passado pelo passado, mas são questões atuais que nos devem mover para o passado. Bom, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, ela é parte, é um trechinho de uma pesquisa muito maior que eu tenho feito há algum tempo, ela já trocou até de nome no meio disso, mas no fundo tem a ver com a mesma questão, que é um pouco como é que potências europeias trouxeram problemas europeus para cá, quer dizer, uma perspectiva mais atlântica ou global, guerras de religião, por exemplo, entre luteranos, calvinistas e católicos, vão acabar respingando nesse lado do continente. E aqui vão ganhar outras cores, né? Porque aqui o mundo não é uma mera cópia da Europa, não é isso? Então a gente vai encontrar aqui indígenas, negros, outros atores que vão dinamizar alguns desses conflitos, né? Além disso, eu tenho me debruçado a tentar pensar como desses encontros nascem pensamentos do que eu tenho chamado do maravilhoso, né? Ou seja, ideias projetadas como, por exemplo, do Eldorado, que acho que é o mito mais conhecido de todo mundo, né? Como é que isso surge, para que isso serve? Porque normalmente isso é visto como uma nota de rodapé, uma história meio pitoresca da colonização da América, e de fato não é. Ela é uma mola central, e ela não se restringe apenas ao século XVI, esse pensamento do maravilhoso está muito vivo e presente no século XVII, mas ele também vai além. Ele também vai para o chamado século das luzes, e está muito ligado a um tipo de racionalidade que se desenvolve a partir do alargamento de perspectivas europeias, né? Então, esse é o contexto no qual a pesquisa de hoje está inserida, né? Então, é só um pequeno recorte. Como eu vim falando numa mesma mesa com o Luiz, eu pensei, eu vou tentar ver se eu caso, além das perspectivas atlânticas que nos são caras, também a ideia da presença de negros na América, né? E como isso é central também para a América Espanhola, onde normalmente se pensa a questão indígena e a questão espanhola muito mais do que a presença de negros. Então, nesse sentido, é que alguns episódios da conquista e da colonização da América são simplesmente marginalizados ou esquecidos. Eu queria pegar um desses episódios para mostrar como ele foi central, e especialmente ao pensamento da Inglaterra, do estudo da Inglaterra elisabetana, né? O palco que eu vou falar com vocês hoje, eu vou projetar apenas esse slide. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Share screen. Tá aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo. Se não estiverem, por favor, interrompam a qualquer momento, né? O lugar que eu estou falando com vocês hoje desculpe, esse mapa não é um mapa oficial, é apenas para a gente ter uma noção, né, de como os ingleses pensavam isso. Depois eu vou dar um close. Aqui vocês estão vendo a América do Norte, né, o que hoje é o México, América Central, a região do Panamá, onde eu vou ficar bastante hoje. Eu vou falar em Panamá, porque a cidade do Panamá está aqui, mas também vou falar em Golfo do Darién, região do Darién, que é esse golfo aqui. Então, a essa época, século XVI, essas coisas são um pouco intercambiáveis, né? Você pode falar em Panamá e você pode falar em Golfo do Darién, que você está dizendo a mesma coisa, né? E aqui o norte da América do Sul. Os ingleses chamavam essa região de Spanish Main, né? Essa região do Spanish Main, como eles diziam, é a região dos piratas do Caribe, né? Que depois virou filme, né? Brinquedo da Disney, etc. E tal. Mas, de fato, é aqui que boa parte dos piratas que vão servir como corsários à coroa da Elizabeth, ou mesmo aqueles que simplesmente são piratas sem servir nenhum senhor, vão buscar riquezas. E por que eles vão buscar riquezas aqui, né? Porque nessa época ainda a Inglaterra não tem capacidade, ela não tem ainda
estofo para fazer um projeto colonial para chamar dela, né? Então, a Inglaterra, nesse primeiro momento, aqui eu estou falando com vocês mais ou menos entre os anos 1560 e 1570, então século XVI, entre 1560 e 1570, ainda não há um projeto colonial bem feito da Inglaterra. Na Inglaterra, se vocês têm mais ou menos na cabeça a história da Inglaterra, ela acabou de dar uma estabilizada política, depois de uma longa guerra dos 100 anos com a França, que emenda numa guerra das Duas Rosas, que vai meio que dizimar boa parte da fina flor ali, da nobreza inglesa, né? E aí a ascensão dos Tudor, o Henrique VIII, e a gente está na Elizabeth, aqui, né? Pulei no meio a Rainha Maria e o curto reinado do Eduardo, mas de qualquer forma, só para a gente ter noção de onde a gente está, né? A Elizabeth é a arquirrival do primo, por assim dizer, dela, não é bem um primo direto, né? Mas tem um parentesco que depois eu posso explicar com mais calma, indireto, que é Filipe II de Espanha. Então a gente está aqui no governo de Filipe II e de Elizabeth. Os espanhóis têm muita riqueza circulando pelo Mar do Caribe. Essa riqueza vem tanto pelo porto de Veracruz, aqui no México, né, quanto ela vem aqui do sul, na rota do Peru, aqui pelo Pacífico, cruza a região do Darién, vai para o Caribe e segue para a Espanha. Então, por aqui vem muita carga de prata, muita carga de ouro. E por aqui circulam navios espanhóis carregados de mercadorias ou carregados de metais preciosos. E esses piratas, esses corsários, estão atrás desses navios perdidos ou de cidades, normalmente costeiras, que eles possam atacar, pilhar e roubar a carga, por exemplo. Né? Mas também o que esses piratas fazem é vender produtos que não pagam impostos. Então, eles são bem-vindos em alguns portos, porque eles estão trazendo mercadorias mais baratas, que fogem um pouco do controle da metrópole espanhola. Né? Já há algum traço de colônia inglesa aqui mais para cima, se vocês pensarem na franja do Império Espanhol, né? Quer dizer, direto no que era o Império Espanhol na América, não há possibilidade. Então, o filé mignon está aqui e eles estão roendo algum ossinho aqui para cima, né? E interessados nas raspas e restos que estão sobrando por aqui. Então, é nesse sentido que eu vou falar para vocês. Então, tem um pouquinho esse mapa na cabeça, Veracruz aqui no México, vou comentar, a região do Panamá aqui para vocês, né? E onde ela está em relação ao Caribe. Dando um zoom na região do Darién, algumas cidades que eu vou mencionar hoje, né? Com o Panamá, aqui, né? A São Lourenço, Porto Belo e Nombre de Dios. Né? Essas cidades são as principais cidades do mundo panamenho, né? Quando eu falo em cidades, vamos imaginar coisas imensas, mas elas são entrepostos comerciais muito importantes, então elas vêm crescendo em tamanho e importância, e como eu falei, elas ligam uma geopolítica do hemisfério sul com a saída para escoar mercadorias para o norte. Né? Então, deixa eu interromper aqui, era só para vocês se situarem em relação ao que eu queria comentar aqui com vocês, né? Bom, segunda parte ainda de contextualização, antes de comentar o episódio em si com vocês, que me interessa aqui, é o que estava acontecendo lá. Então, como eu comentei, essa região do Panamá é de alguma forma ligada ao vice-reino do Peru, né? Ela, além disso, a essa região foram levados muitos escravos negros. Eu demoraria uma vida para explicar a origem desses escravos, vou comentar de onde a maior parte deles vem. Né? Mas, obviamente, ninguém gosta de ser escravo, essas pessoas vão fugindo, e já nos anos 50, existem enormes cimarrones. Cimarrón é o jeito que os espanhóis diziam o que nós chamamos de quilombos. Né? Então, locais com negros fugidos, mas também indígenas morando ali, enfim, pessoas não queridas pelo sistema, por assim dizer. Estão morando lá uma maioria de negros, certamente. E vão se tornando muito importantes, e essas pessoas estão incomodando essas cidades ali em volta, e especialmente as fazendas por ali, porque existem práticas de vingança que esses negros estão fazendo, e vão lá e se vingam dos seus senhores, roubam coisas, saqueiam cidades, roubam mulheres.
E aí vai, então em 1556, há uma expedição do Marquês de Canhete, ele ataca esses cimarrones do Darién, numa lógica aí de uma expedição do Pedro de Ursula, e vão capturar o que se chamava o rei, né, o chamado rei Vaiano, né, ou Baiano, V-A-L-L-A-N-O, né, para quem quiser pesquisar alguma coisa, né. É um massacre, um negócio horroroso, são usados cães, enfim. Só que depois que essa expedição espanhola sai dali, na verdade, esse enorme quilombo central, ele fragmenta em vários pequenos quilombos, ou na verdade em 3 grandes regiões, ao redor da cidade do Panamá. Então, na década de 1560, você tem uma nova região do rei Vaiano, né, quer dizer, esse rei mítico não estava mais lá, mas ainda assim que os espanhóis vão se referir. E aí, ali na região de Porto Belo, Nombre de Dios, e no Darién, bem embaixo, né, na região que de fato vai se chamar de Vaiano, você tem 3 grandes centros de quilombolas, de cimarrones, né? Só para a gente comparar o que está acontecendo em outras regiões, isso está acontecendo na América Espanhola como um todo, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, em 1570, começa no Novo México, na região de Veracruz, uma região para onde foram levados muitos negros também, dentro de um quilombo, uma resistência gigantesca, que vai durar mais de 30 anos contra os espanhóis, liderados por um homem chamado Gaspar Yanga. E ao fim e ao cabo, nos anos já 1600 e pouquinho, a Espanha vai acabar reconhecendo a cidade de Gaspar Yanga como uma municipalidade, como uma espécie de um reino, entre aspas, né? Depois eu explico essas categorias se vocês me perguntarem, se tiverem dúvida, mas uma das primeiras locais livres da América, né? Vai ter uma lógica de vassalagem, mas eles não obedecem ao vice-rei da Nova Espanha. Então, provocando vocês, essa é a minha questão, uma das primeiras cidades independentes da América é um quilombo, né? Foi um quilombo que consegue essa lógica. Então, reparem, é um momento muito tenso para a Espanha em relação a como lidar com esses quilombos, né? Bom, então, feito essa contextualização com vocês, eu acho que eu consigo situar a conversa mesmo, né? Então, eu vou falar de um homem agora chamado Francis Drake, que foi talvez o pirata mais conhecido da Espanha, pelo menos nessa época, né? Depois do século XVII, início do século XVIII, há outros. Mas ele, em maio de 1572, sob o comando dele, 2 navios e 3 barcaças vão zarpar de Plymouth, né, para tentar se apoderar de comboios de prata que passam ali de Potosí para a região do Panamá, né? E nos arredores de Venta de Cruces, que é uma dessas regiões, uma das cidades que estão ali nessa região que eu estou falando para vocês, eles estão tentando interceptar a frota espanhola de prata, né? Ao tomar ciência de que esses habitantes ali de Nombre de Dios viviam em constantes brigas com os cimarrones que estavam em volta, o Drake teve uma ideia, que é buscar nos negros revoltosos aliados, né? E ali a gente está começando a pensar um projeto inglês pela primeira vez, na mão de um pirata e na mão de negros revoltosos, né? A maioria desses africanos que estavam ali já não era de primeira geração, eles são descendentes de africanos originais, e eles vivem em cidades mesmo, né? Algumas maiores, outras menores, mas são todas articuladas a uma lógica espanhola, ainda de maneira indireta, né? A maior parte deles tinha origem mandinga, ali do Mali, na África, mas também tem o Olofes, enfim, tem outros locais de procedência, né? E todos, obviamente, têm um histórico de violência com os antigos proprietários dos seus pais, avós, ou até deles em primeira geração. Falavam uma espécie de um idioma próprio, né, que misturava o espanhol com línguas indígenas locais e línguas africanas, né, criam idiomas próprios, e mantinham-se, segundo as testemunhas europeias que estiveram entre eles, uma espécie de catolicismo sem padres e sem igrejas, e sem Bíblia, né? Então, eles se diziam católicos, tinham cruzes no meio das suas cidades, né? Mas não, é um tipo de religião que a gente nunca vai conhecer muito a fundo, embora dê uma vontade enorme, né? Não há documentação que nos permita isso, né? Então, quando o Drake desembarca nessa costa atlântica ali desse istmo do Panamá, do Darién, perdão, ali no Golfo, né?
os Cimarrones também tinham uma rede de informantes e eles já estão esperando o Drake. Né? Guiados, então, pelos quilombolas, o Drake e seus homens vão adentrar a floresta, vão chegar até uma dessas aldeias, que não é uma das maiores, nenhum dos principais líderes, né? Então tem todo um jogo que você percebe que os quilombolas fazem, né? Com quem são esses ingleses, não sei quem são, estão dizendo que são inimigos dos espanhóis, mas vamos pensar bem quem eles são, né? E aí, segundo a descrição, essa cidade era muito policiada, ou seja, muito policiada no século XVI significa que ela tem polícia de costumes, ou seja, ela é muito organizada, ordenada e muito limpa, os ingleses assim descrevem. Seus habitantes, abro aspas, se lavam no rio e mudam frequentemente as roupas, que são muito belas e bem confeccionadas à moda espanhola, embora de aparência mais modesta, fecha aspas. Drake e seus homens tentam inclusive dissuadir os cimarrones de adorar a cruz católica e incentivam a adotar a fé reformada. E aí ele vai dizer que ele tenta ensinar algumas ideias, mas que se essa parceria fosse boa, ele tentaria, de alguma forma, fazer com que a fé reformada ali penetre. Lembrando que nessa altura do campeonato, a fé reformada na Inglaterra é uma fé de matriz anglicana, né? Os espanhóis vão chamar todo mundo de luterano, mas é uma fé anglicana. Primeira pergunta, né? Por que um corsário fosse seu objetivo apenas o de saquear e pilhar, como a gente tem na cabeça, gastaria seu tempo tentando ensinar cimarrones panamenhos algumas medidas, estou citando aqui essas palavras dos ingleses, algumas medidas concernentes à verdadeira adoração de Deus? Muitos documentos, mas um sobrinho do Drake, que tentando de alguma forma manter viva a memória do tio, alguns anos depois acaba lançando um texto que foi publicado, chamado Sir Francis Drake Revisitado, em inglês, e ali tem muita dessa documentação em inglês. Também existe uma documentação sobre tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, feita pelos espanhóis, né? Os espanhóis, especialmente os das cidades atacadas, comentam del Draco, né? Eles chamavam o Drake de Draco, fazendo essa apropriação, não sei se vocês conseguem perceber, com Draco de serpente, né? Associado ao demônio nesse sentido, e vai ficar imortalizado isso num poema do Lope de Vega, que é um grande poeta espanhol do século de ouro, em que ele fala desse dragão que serve a Medeia, né? A bruxa Medeia, que é a rainha de Inglaterra. Então, todo um imaginário que vai se construindo sobre o Drake, na verdade, é sobre esse Drake com os cimarrones, né? Bom, e aí, o interessante da documentação, como eu falava com vocês, é que você percebe a mão desses cimarrones guiando os ingleses pelos territórios. Então, são eles que dizem, olha, tudo bem, se vocês querem atacar a cidade do Panamá, não tem problema, mas antes nós vamos atacar aquela fazenda ali, né? Antes vocês querem pegar a prata, tá? Mas a prata passa por determinado local e aí me interessa atacar esse local. E os ingleses chegam a perceber isso. Eles falam que, olha, seria impossível dar um passo dentro do continente sem o auxílio desses cimarrones, ao mesmo tempo em que seria leviano dizer que eles não estão nos usando para os seus próprios interesses. Só que, curiosamente falando, tem rios de tinta escritos sobre o Francis Drake, ele é lendário, tem livros e livros e livros e livros, e esses episódios não são tratados com essa devida maneira. Normalmente se fala do Drake no Spanish Main, isso tem, sei lá, 150 anos de uma longa historiografia, mas é engraçado, esse é meu ponto com vocês, engraçado entre aspas, como eu consigo transformar toda a lógica dos negros por trás disso em algo invisível e transformar essa em apenas uma batalha entre europeus na América, né? Como se não tivesse indígenas, nem esses quilombolas por ali. Pois bem, o Drake acaba voltando para a Inglaterra, muito rico. Ele vai acabar morrendo numa outra expedição posterior, mas como um dos homens, se não o homem mais rico do planeta Terra, né? Ele ganha muito, muito dinheiro com a prata que ele consegue pegar por ali, e obviamente atordoa os espanhóis com isso, vai ganhar título de Sir na Inglaterra, dado pela rainha. Mas a Inglaterra tem seus próprios problemas e o Drake acaba não voltando àquela região. Alguns anos depois, nos anos 70,
início dos anos 70, um outro pirata, chamado John Oxman, que era um fulano que, de alguma forma, havia já navegado com o Drake, meio que foi tutorado por ele, ele se torna a próxima bola da vez. Ele vem para a América, a ideia dele era atacar o Peru, né, e atacar o Peru cruzando pelo Estreito de Darién, né, pelo Estreito do Panamá. Então ele chegaria pelo Oceano Atlântico, cruzaria, desceria a costa, atacando ali por baixo. Lembrando que o Drake, quando faz essa volta, faz por baixo, né, ele faz pelo Estreito de Magalhães, e é o segundo homem a fazer uma circunnavegação da Terra, o primeiro a completá-la capitaneando uma expedição, né? O Magalhães acaba morrendo no meio do caminho. Então, o Drake já é uma figura lendária quando o Oxman vem para cá. E ele vem para a região de Darién, esperando retomar os contatos com os cimarrones, que se sentem, a essa época, traídos pelos ingleses. E com uma imensa desconfiança do que eles estavam falando de novo, né, e propondo mundos e fundos, e aí vai. Então, dessa segunda vez que os ingleses aparecem, eles são mais reticentes na maneira pela qual eles auxiliam os ingleses. Ainda assim, são fundamentais. Eu vou falar apenas um episódio de vários que eu poderia dizer para vocês, mas eles são a primeira vez que navios são montados no continente americano para navegar o Pacífico, nessa região para baixo, chamado Mar del Sur, como se falava nessa época, o Mar do Sul, é feito por esses quilombolas, né? Então, eles auxiliam a construção de bergantins, de pináculos, de pequenos navios, nem tão pequenos assim, mas não são gigantescos, né? E passam o Oxman, que vai, de fato, atacar o Peru, depois de ter auxiliado também alguns desses quilombolas que topam fechar com ele essa parceria, né? O Oxman, para encerrar de novo uma história que é mais longa, vai acabar sendo preso nesse ataque ao Peru e vai ser julgado pela Inquisição. Esse é um outro aspecto que eu falei, que essa pesquisa, de alguma forma, também tem um pé na guerra de religião, que é algo que eu comecei a pesquisar lá atrás, nas guerras de religião. Os piratas, quando presos, não são julgados pelo vice-rei, pelas audiências, pelos corregedores ou pelo braço civil, mas sim julgados pela Inquisição como hereges, né? A principal acusação que se lhes faz é que eles são hereges. Tem uma questão do porquê disso, mas do ponto de vista prático, né, eles são protegidos como corsários pela rainha da Inglaterra, mas não há problema, entre aspas, de julgá-los pela Inquisição, porque, afinal de contas, isso faz parte de uma lógica de guerras de religião. E vai acabar sendo morto num auto de fé, não muito tempo depois. Alguns dos piratas presos nisso tudo vão parar em inquisições, tanto da Nova Espanha, quanto de Cartagena de Índias, depois mais para frente, né, e na região do Peru também. E aí, algo dessa documentação também está nesses arquivos das inquisições, né? Cartagena a gente não tem mais os arquivos completos, mas especialmente a da Nova Espanha tem muita coisa, e eu tenho aqui um zilhão de processos transcritos de piratas presos, não só dessas expedições, como de outras. E sempre essa questão religiosa por trás. Bom, voltando ao meu ponto. Mais uma vez, os ingleses, de alguma forma, rompem esse pacto com os cimarrones. O que vai acontecer com esses cimarrones dessa região, né? E o que vai acontecer, porque eu falei que isso vai gerar um projeto inglês, que esse era o ponto elisabetano. Vou começar com essa segunda ponta. A partir dessa experiência do Drake e do Oxman, mas também de outros piratas anteriores, como Hawkins, alguns propagandistas da corte inglesa, em especial um muito conhecido chamado Richard Hakluyt, ele vai começar a advogar que a Inglaterra deveria ter colônias fixas na América, aos moldes do que fizeram portugueses e espanhóis. Pensando o seguinte, e essas são palavras desses ingleses, né? Olha lá, a gente tem 100 e tantos anos de presença ibérica na América, e a gente pode ler esses textos, porque eles publicaram tudo, então esse pessoal está traduzindo para o inglês esses textos, e aprender com os erros dos ibéricos, e em especial como eles tratam mal os indígenas e os negros, e a gente poderia cooptar essas pessoas, que de alguma forma tem uma animosidade contra eles,
e fazer com que eles fiquem do nosso lado. E aí vem uma das coisas que eu acho mais loucas, assim. Ele cria um projeto que chega a ser considerado e não vai para frente por isso daqui, por uma questão que fugia à corte, mas tem a ver com a guerra contra a Espanha, que vai levar ao episódio da Invencível Armada e outros, mas olha que coisa maluca. Tirar os quilombolas da região de Darién, convencê-los a sair de lá, colocá-los no extremo sul do continente, e por extremo sul vai de Santa Catarina até a Patagônia, então espalhar essas pessoas por ali, porque eles seriam colonos dos ingleses lá, e essas pessoas comandariam uma região fiel, vassala à coroa da Inglaterra, que impediria os espanhóis e portugueses de cruzarem o Estreito de Magalhães, sufocando o comércio do Peru de alguma forma, mas também a parte sul, que nessa época era bastante ainda periférica, dos portugueses na América. Né? De qualquer forma, olha a audácia do plano. Né? A gente brincaria hoje que esqueceram de combinar com os quilombolas se era do interesse deles fazer isso, mas a pretensão dos ingleses era, quer dizer, para eles, o projeto colonial só poderia dar certo se houvesse a colaboração desses quilombolas como lugares tenentes deles na América. Né? Como eu falei, esse projeto acaba, obviamente, não dando certo, né? Não houve essa colonização ali. E aí, respondendo a segunda pergunta, o que acontece com esses quilombolas? Eles acabam, com o tempo, se convencendo de que os ingleses não são uma solução para o problema que eles tinham com os espanhóis, mas, ao mesmo tempo, eles atormentaram os espanhóis o suficiente para que os espanhóis sentem à mesa de negociação com essas pessoas. Né? E ao longo ali do final do século XVI e início do século XVII, boa parte desses quilombolas, desses quilombos, desses cimarrones, começam a ganhar alguma independência. Né? Eles não se tornam totalmente autônomos na cabeça dos espanhóis, mas vão sendo dados mercês, prerrogativas, títulos de dom, né? Para os caciques, para essas pessoas que são os chefes desses locais, e essas pessoas, então, vão constituindo comunidades semi-independentes, semi-autônomas nessas regiões. Eu poderia projetar para vocês, mas já essa altura do campeonato, não. Mas tem um quadro muito famoso, que hoje está no Museu do Prado, que foi pintado por Dom Francisco de Arobe. Quem é essa figura? Ele era Dom Francisco, nome espanhol de Arobe, ele tem até sobrenome, de Arobe, isso é um sobrenome de nobre, né? Ele tem essa partícula de em espanhol, indica nobreza, e ele vai, quando da assunção de Felipe III, no início do século XVII, ao trono espanhol, ele manda pintar, ele está na região de Esmeraldas, um pouquinho mais para baixo, só para dar um exemplo para vocês de como essas pessoas, o que significa uma comunidade semi-autônoma, né, na América, e a importância da gente estudar essas coisas, que a documentação está na nossa cara, como eu falei, está num quadro do Louvre, está numa documentação publicada pelos ingleses, publicada pelos espanhóis. Tudo que eu estou falando aqui não estava em locais secretos, à exceção de uma caixa ou outra de arquivos em Inquisição que são mais difíceis da gente ter acesso, né? Além da barreira linguística, é tudo fácil de encontrar. E Dom Francisco de Arobe manda pintar a si e a seus 2 filhos em roupas de seda, ou seja, caríssimas, né? Que mostram um comércio global, né? Que vai fazer com que a seda chegue e essas pessoas se vistam assim. Ele paga um pintor muito caro. E a maneira pela qual é retratada ali é maravilhoso, né? Esse quadro se chama Los Mulatos de Esmeraldas, os mulatos de Esmeraldas, que é como os espanhóis chamam de mulatos, as pessoas que tinham sangue negro e também, de alguma forma, tinham clareado a pele com misturas com outras gentes. E a essa época, como eu falei para vocês, já era uma mistura com indígenas, certamente. Então, se você olhar a lança, por exemplo, que está na mão dessas pessoas, ela é uma lança nitidamente de origem africana, né? O tipo de metalurgia que tem ali, o tipo de ponta de lança, e estudar o que tem no Mali, você vai perceber uma apropriação, uma manutenção dessa loja. Não tem indígenas fazendo aquele tipo de lança ali naquela região. Mas se você olhar os atributos do rosto, todos de ouro,
né? Então, os brincos, as correntes presas no nariz e coisas do gênero, os alargadores de nariz, são absolutamente indígenas da região dos muiscas, dos tíbetias e de outros povos dessa região que, de alguma forma, se mesclam a eles, né? E, ao mesmo tempo, esse quadro serve como uma cerimônia de vassalagem, né, em que eles estão prestando homenagem ao rei de Espanha e estão sendo reconhecidos como vassalos, portanto, súditos livres da coroa espanhola, mantendo o título de dom, como eu falei para vocês, e tendo amealhado algum tipo de recurso suficiente para se vestir com roupas de seda e coisa do gênero. Então, não sei para vocês, mas para mim é fascinante, para que a gente consiga perceber várias coisas. Primeiro, que a história dos negros no continente não é uma história de escravidão tão somente, embora, claro, a gente não possa pensar de maneira dourada e achar que a escravidão não houve, né? Além de uma chave de resistência e colaboração, também é uma chave de integração a várias formas e lógicas políticas, comerciais, enfim, que são globais, né, que são de alguma ou no mínimo atlânticas nesse caso, né, e que a gente pode pensar a complexidade do mundo colonial a partir de episódios como esse, ao mesmo tempo de pensar a modernidade sob outras chaves em que os negros são absolutamente centrais à narrativa da modernidade e não, de alguma forma, marginais ou apenas personagens secundários nas histórias que se quer contar. Tá? Eu peço desculpa por ter feito esse final mais corrido, mas acho que, dada a circunstância, me ponho à disposição para responder as perguntas ao final ou elaborar melhor alguma coisa que vocês queiram aqui, tá bom? Obrigado. Eu trouxe uma apresentação, eu tenho uma apresentação, né, que eu vou compartilhar com vocês aqui a partir desse momento, onde aparece desde o primeiro momento o título, né, da minha apresentação. Bárbara, está aparecendo aí? Ah, ótimo, muito obrigado. Então, cujo título é essa, né? Que está aí aparecendo na tela, Mestre de Campo Afrodescendentes da América Portuguesa, Figurações Institucionais, Escravidão como Processo de Mudança de Status e Perspectiva Atlântica. Antes de mais nada, falar que esse trabalho diz respeito à minha pesquisa atual, enfim, e ao mesmo tempo é um trabalho coletivo, porque envolveu aí a elaboração de algumas teses, né, de algumas dissertações de ex-orientandos meus, né, e de pessoas que ainda estão sob a minha orientação no programa de pós-graduação em História. Então, isso, portanto, reflete uma pesquisa guarda-chuva, digamos assim, que eu tenho como lastro da minha Bolsa de Produtividade e Pesquisa do CNPq, mas que, ao mesmo tempo, abriga, enfim, um conjunto de outros trabalhos, né, que permitem não só a minha pessoa, mas também aos meus orientandos, ex-orientandos, poderem refletir sobre esse campo mais geral, né, que foi produzido graças a esse projeto guarda-chuva, enfim, e as nossas pesquisas individuais que somam, né, que constituem um conjunto, né, a partir do qual a gente pode derivar algumas conclusões e estabelecer algumas conexões. Eu acho que esse é o dado fundamental para que a gente não isole o nosso olhar sobre um ponto específico, espacialmente, temporalmente, mas que antes a gente tenha uma perspectiva de longo prazo, né, para examinar um tema. A minha estratégia em relação a essa pesquisa se refere, né, a esses afrodescendentes e a função social de prestígio de mestre de campo que alguns deles desempenharam. Então, já tem alguns anos, enfim, que eu estou trabalhando com esse tema, mas a minha última formulação, né, dessa proposta foi exatamente centrar nessas trajetórias desses indivíduos. Então, o ponto de partida é que ao menos 17 pessoas, 17 afrodescendentes, foram investidos na função social de mestre de campo da América Portuguesa entre 1657 e 1796. No último ano, né, no caso, já ao final do século XVIII, essa função foi extinta, sendo substituída pela de coronel, em consonância com as tardias extinções dos terços
e a introdução dos regimentos em todas as forças militares do Império Português. Daqueles 17 indivíduos, 10 foram designados como pretos e 7 como pardos. E é muito interessante a gente ver como eles se distribuem no tempo e no espaço, né? Os que foram investidos e designados como pretos, né, foram investidos entre 1707 deles, né, entre 1657, sendo o primeiro deles Henrique Dias, e 1730, em apenas uma única corporação miliciana, qual seja a dos pretos ou Henriques da capitania de Pernambuco. Isso tem ou está diretamente relacionado, evidentemente, né, com a chamada Guerra de Pernambuco, no século XVII, a guerra contra os holandeses, né, que teve um impacto significativo sobre essa capitania, inclusive do ponto de vista de retardar o desenvolvimento da sociedade de plantation, né, da economia de plantation, mas que, enfim, produziu um conjunto de prerrogativas específicas para muitos dos indivíduos que participaram dessa guerra, né? Por outro lado, entre 1766, né, e 1766, há uma carta régia importante que determina a proliferação desses corpos militares, não apenas os de pretos e pardos, como se dizia então nesse contexto, mas de todas as forças milicianas em geral, em decorrência dos esforços de guerra contra os espanhóis nas regiões meridionais da América Portuguesa, né? Mas, enfim, entre 1766 e 96, proliferam, portanto, a partir daí, os chamados terços auxiliares de pardos, né? E estes também foram investidos nessa função social de prestígio, não apenas em Pernambuco, mas também em outras capitanias, e eu estou aí me referindo, sobretudo, aos mestres de campos pardos que foram detectados, enfim, né, ao longo da pesquisa, na Paraíba e em Minas Gerais. Nessa direção, mostro para vocês, no primeiro momento, né, uma tabela onde aparecem os mestres de campo detectados em 3 situações distintas, né, entre 1657 e 1768, pelo menos, né, como existentes, e ao mesmo tempo que tiveram, aliás, as suas nomeações, né, entre 1657 e 1730. Né? A gente vê que, no primeiro momento, existe ali uma coluna dedicada ao Loreto Couto, né? O primeiro a fazer, né, uma listagem desses mestres de campo, a fazer uma história, né, desses mestres de campo, no seu livro Desagravos do Brasil e Glória de Pernambuco, cuja elaboração aí é do final da década de 1750, né? Depois o professor Zé Antônio Gonçalves de Mello retomou essa mesma lista no livro dedicado a Henrique Dias, elaborado por ocasião das comemorações, enfim, né, da restauração pernambucana em 1954. Aqui, por sua vez, a gente tem aí os mestres de campos afrodescendentes da América Portuguesa, atinente aos corpos reformados ou criados após a Carta Régia de 1766, a qual eu me referi ainda há pouco, né? Onde a gente tem, enfim, uma concentração, né, desses pardos no contexto de Pernambuco, né, nos vários corpos que são criados em Pernambuco. Num primeiro momento, existia apenas um corpo formado por afrodescendentes em Pernambuco, que eram os Henriques, né? E depois de 1766, você tem 5 corpos diferentes. Um segundo terço miliciano de pretos e 3 outros de pardos. Então, vai daí, portanto, esses novos terços que nascem no contexto de Pernambuco e
agora, né, a designação de pardos aplicada a eles, não apenas os de pretos ou henriques, né, que existiam desde o século XVII. Ao mesmo tempo, né, a gente tem aí uma figura na comarca de Alagoas, né, que então fazia parte da capitania de Pernambuco, um outro na Paraíba, e dois desses mestres de campo no contexto de Minas Gerais, o Francisco Alexandrino e o Paulo Barbosa Vilar. Como eu já observei muito rapidamente, né, os interesses em torno dos ocupantes dessas funções datam do século XVIII. Né, e o Loreto Couto já tinha feito essa lista desses afrodescendentes investidos nessa função, dada a importância que, à época, né, se percebia, enfim, tanto da função como dos ocupantes dela. Né. Esse aspecto tem a sua continuidade, como eu já observei também, na historiografia do século XX, né, com o trabalho do professor Zé Antônio Gonçalves de Mello. A minha pesquisa tem como foco discutir um tema mais amplo a partir destes indivíduos, quais sejam os próprios mestres de campo. Né? Então, eu tenho interesse, portanto, em reunir dados sobre as suas vidas, né, sobre sua posição social e de status específicas, sobre seus filhos, suas carreiras militares, suas demandas por investiduras, níveis de riqueza, né? E, sobretudo, sobre as figurações que esses formavam com outros indivíduos de sua época. Né? Então, fossem essas outras figuras, né? Esses outros indivíduos do seu mesmo nível, ou seja, do nível mais baixo da sociedade ou do nível mais alto. Né? E aqui é fundamental também lembrar que eu já soltei um artigo em torno desse tema, né? E destacando um mestre de campo específico, que é Braz de Brito Souto, que saiu na revista Tempo, né, da Federal Fluminense, lá do programa da Federal Fluminense, em 2017. Nessa pesquisa, né, eu procuro fazer algumas críticas, né, alguns conceitos, como, por exemplo, os conceitos de biografia, de agência, de resistência. Né? Por exemplo, em relação à questão da biografia, eu acredito, né, que essa ideia de figurações que indivíduos específicos formavam com outros, né, constitui um quadro fundamental de referência para que nós compreendamos de uma forma mais adequada a conformação desse objeto. A ideia, enfim, de uma biografia isolando pessoas de seus contextos não me parece um caminho fecundo, né, do ponto de vista de nos aproximarmos, enfim, do que era essa vida, do que era essa trajetória específica dentro desse contexto específico que a gente está examinando. Ao mesmo tempo, também, né, as críticas aos conceitos de agência e resistência pelo fato de considerá-los excessivamente unipolares, né? Não pensarmos, enfim, através desses conceitos, sobretudo relações, sobretudo entrecruzamentos, entrelaçamentos. Né? Então, antes, à medida em que você sublinha antes, né, os entrelaçamentos de atitudes, comportamentos e representações mentais de grupos e indivíduos dos níveis mais alto e mais baixo, né, numa determinada estrutura dotada de um equilíbrio de poder, então a gente tem como objeto não exatamente as ações de indivíduos específicos, mas o entrecruzamento dessas ações, dos seus pensamentos, das suas formas, enfim, de sentir, das suas formas de estabelecer, enfim, determinados parâmetros de negociação e assim por diante. Né? Então, o nosso objeto por excelência deve ser, ou deveria ser, portanto, sobretudo, estes entrelaçamentos, e não a ação individual, e não, enfim, a biografia. E o objetivo da pesquisa é entender as milícias a partir das trajetórias de seus mestres de campo.
Então, isso é muito interessante a gente pensar, e particularmente pensando também nesse conceito de figurações sociais institucionais. Hoje, nós sabemos, né, no interior desse grupo de trabalho, né, de discussões que com muita felicidade foi se formando, né, no âmbito aqui do nosso programa de pós-graduação, que a história dessas figurações sociais institucionais, dessas instituições, enfim, desses textos de pardos e pretos, é muito diversa ao longo do tempo, é muito diversa de uma capitania para outra da América Portuguesa, né? Elas estão presentes, essas formações estão presentes em praticamente todas as capitanias, mas a sua história em Minas, a sua história em Pernambuco, a sua história na Bahia, a sua história no Rio de Janeiro, em Goiás, é muito dessemelhante, é muito peculiar, né? São histórias, enfim, muito específicas, onde você nota como, por exemplo, terços nascem à partida, como no caso de Pernambuco, como tropas de capitães das entradas se transformam posteriormente em tropas de pardos e pretos, como ocorre no contexto de Minas Gerais, depois da segunda metade do século XVIII, né? Como a gente nota como ordenanças, né, se transformaram em tropas específicas, em batalhões específicos, como ocorreu na Bahia, né? Então, a gente tem, portanto, uma diversidade de situações, né, relativamente à gênese desses corpos, decorrente das histórias particulares, singulares, né, e, ao mesmo tempo, dotadas de uma forte recorrência das capitanias da América Portuguesa. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em termos mais gerais em relação à gênese e o desenvolvimento social das milícias, né, pensar a existência social desses indivíduos, cuja natureza decorre, em última análise, do escravismo. Quer dizer, os afrodescendentes estão na América porque seus pais, avós ou eles próprios foram escravos. Esse é um ponto de partida fundamental e inescapável, né? O segundo aspecto é o processo de mudança de status na escravidão, né? Um conceito que a gente tem aí a partir da formulação do Igor Koptov, o qual explica a variedade também de gênese das milícias formadas por africanos e por afrodescendentes nos vários impérios coloniais da América, aliás, os impérios coloniais da época moderna. Isso não apenas no caso do Brasil, portanto, né? Você vai encontrar forças militares com essa mesma composição social, né? No Império Espanhol, no Império Português, no Império Britânico e no Império Francês. E isso também a gente observa como, né, esse processo de mudança de status é fundamental para a gente entender as estruturas internas dessas milícias nos vários impérios coloniais da época moderna, as suas funções, as suas atribuições, as suas cores e as posições sociais de sua oficialidade, de seu Estado-Maior. Já já a gente volta a falar sobre o que é esse processo de mudança de status, tá? O terceiro aspecto fundamental na gênese e no desenvolvimento das milícias é a existência, evidentemente, de eventos bélicos contra inimigos externos ou internos. Uma dimensão que se fundamenta mais em sua incorporação voluntária, né, e menos num recrutamento à força, como frequentemente a gente pensa ou imagina, né? Esse é um dado também muito recorrente quando a gente observa desde da conquista da América, né, desde a presença dos chamados conquistadores, né, dentre os quais se encontravam escravos ou africanos ou nascidos na Península Ibérica, e que, enfim, estavam na conquista do México, estavam presentes na América do Sul, mas, sobretudo, a conquista da Nova Espanha, né, o estabelecimento da Nova Espanha. Tais aspectos, quando conectados, explicam os processos de gênese e desenvolvimento social das instituições milicianas entre africanos e afrodescendentes em todos os impérios coloniais vinculados àquilo que Charles Wallace chamou, em 1957, quando formulou esse ensaio, de Plantation America, né? Aqui a gente
observa exatamente essa gênese, pensando especificamente nos momentos chaves em que a gente tem as primeiras referências a essas milícias, né? O ponto de partida é aqui, obviamente, na Nova Espanha, a partir de 1540, né? Com os negros conquistadores, né? Como se formula na historiografia, e posteriormente a gente vê, desde aí também, desde meados do século XVI, a formação das primeiras tropas reconhecidamente designadas de pardos e morenos, né? Na sequência, a gente tem o caso de Cuba, né, como um segundo ponto onde essas referências são observadas no âmbito da historiografia, né? Na sequência, você tem o caso especificamente de Pernambuco, a partir de 1633, onde várias fontes se referem, enfim, à formação dessas tropas já dentro do contexto da Guerra de Pernambuco, da guerra de invasão, como se diz, né, dos holandeses, não na guerra, enfim, de expulsão que se inicia só a partir de 1645. Se conecta aí a própria formação da milícia de afrodescendentes livres e libertos no contexto da Bahia, né? A partir de 1638. Na sequência, você tem o Rio de Janeiro como um contexto fundamental também em relação a isso, um pouco mais tardiamente, né, enfim, do século XVII, e muito em função das ações militares no Brasil meridional, né, que vão aí desse território até a formação da colônia de Sacramento, né? E, finalmente, a gente tem esse papel importante de Minas Gerais, né, sobre o qual eu estava me referindo finalmente. E São Paulo, que constitui, né, como as pesquisas do grupo revelam, a última das formações destinadas a afrodescendentes livres e libertos, que é o Regimento dos Úteis de 1797. No contexto do mundo atlântico, né, a gente tem a formação, finalmente, das tropas, né, as tropas rurais e também os regimentos urbanos em Saint-Domingue, né, mais tarde o Haiti, enfim, no Caribe francês. E, por último, né, a formação dos West Indian Regiments, né, no contexto de Barbados, a partir de 1795. É fundamental lembrar que, no contexto da América do Norte continental, essas tropas jamais chegaram a ser formadas regularmente, né? No limite, houve recrutamentos circunstanciais. Já no contexto da América Portuguesa, mais ou menos como a gente tinha observado, 1633 no caso de Pernambuco, né? 1638 no caso da Bahia, 1690 no caso do Rio de Janeiro, a partir de 1766 em Minas Gerais e, finalmente, 1797 em São Paulo. E, no entanto, você vai ter mestres de campo no contexto apenas de Pernambuco, da Paraíba e de Minas Gerais, como eu já tinha observado anteriormente. A ideia do processo de mudança de status se refere, a partida, né, a esse conceito do rito de passagem do Genep, né, que se refere aí, por sua vez, às noções de rito de separação, ritos de imagem, ritos de agregação. E é interessante a gente ver como esses conceitos podem ser adequados a entender o processo de mudança de status na escravidão, né? No primeiro momento, né, ou entre os dois primeiros tipos de ritos, a pessoa é expelida de seu nicho social e colocada no limbo temporário. Nesse primeiro momento, a pessoa escravizada está num estado de marginalidade. Ela perde sua antiga identidade e, por ora, não adquire nenhuma outra. O problema central, no entanto, como formula um Koptoff, como formula um Suzanne Myers, né, reside no modo como essa pessoa é reinserida numa nova figuração. Como ela adquire uma nova identidade e passa a desempenhar funções
que lhe tornam imprescindível relativamente a seus senhores. Então, o problema está centralmente, né, em como o ser humano escravizado é incluído nessa nova figuração e, ao mesmo tempo, tratado como estrangeiro, como outsider. No âmbito do processo de mudança de status, há pelo menos 3 dimensões de redução de marginalidade a longo prazo. A primeira é a mobilidade de status e de incorporação formal na nova sociedade, né? É quando uma pessoa passa de não pessoa a escravo, isto é, passa a ter direito à pecúlia, à manutenção, à proteção contra castigos excessivos, né? E à geração de indivíduos incorporados e assim por diante. Uma segunda dimensão é essa mobilidade afetiva que leva à redução de sua marginalidade afetiva e à sua incorporação afetiva. Uma dimensão que se refere à esfera da emoção e do sentimento, né? E, finalmente, você tem essa mobilidade de sucesso mundano que diz respeito às mudanças de estilo de vida, à influência política, ao controle sobre riqueza, né? Aspectos que, como dizem Myers e Koptoff, reduzem a marginalidade de sua existência cotidiana e indica sucesso nos seus negócios ou na vida. Esses aspectos da mobilidade, de status afetiva e de sucesso mundano, não podem ser confundidos com a mudança de status formal, ou seja, a mudança da condição de escravo a de liberto, que constituiria uma outra forma, uma outra dimensão de mobilidade. Então, essas formas de mobilidade são relativamente independentes, fundamentalmente elas são intergeracionais, ou seja, elas atravessam gerações de pessoas no cativeiro e são absolutamente reversíveis também, como todo processo social, né? O processo de mudança de status, como eu já falei ainda há pouco, resumidamente, ele não encerra a mudança de status formal, mas ele segue, esse processo segue ao longo da vida social do liberto e de seus filhos ingênuos. Sob um certo ângulo, esse processo segue até hoje, né? Porque, repito uma coisa que eu sempre falo nas salas de aula, não se muda o passado, não se muda o nosso vínculo, eu digo dos afrodescendentes, como eu, não, com a escravidão. Tá? A escravidão sempre existirá no passado e sempre existirá na nossa vida cotidiana aqui e agora. Né? Não se pode superar esse quadro. O que se pode fazer é construir uma sociedade onde a gente abra essa ferida e enfrente-a, tá? Ao invés de a gente, enfim, romantizar em torno dessa realidade. Ao mesmo tempo, né, a vida social do liberto e de seus filhos ingênuos sempre será marcada, no contexto de escravidão, por inabilitações, restrições à cidadania plena, a ocupação de funções sociais de prestígio, a riqueza e a imputação de estigmas sociais por parte dos grupos estabelecidos. Então, a condição de outsider nas sociedades escravistas, né, bem como em suas estruturas sociais ulteriores, como a nossa própria sociedade aqui e agora, né, é eternamente, né, uma luta no sentido de os grupos estabelecidos afastarem ex-escravos e seus descendentes das fontes de poder. Esses aspectos têm a ver apenas marginalmente com diferenças de tipo racial, né? Uma vez que todos os sistemas escravistas, mesmo aqueles onde senhores escravos têm a mesma, abre aspas, raça, o caso do mundo greco-romano, né? Na África, na China, no Japão, na Europa medieval, né? O padrão de mudança de status, tá? Ou seja, da escravidão à condição de ingênuo, à condição de nascido livre, né? É o mesmo que aquele verificado no contexto do Novo Mundo. Aqui eu trago alguns exemplos de habilitações de mestre de campo do texto de Pardos e como esses aspectos que a gente viu em teoria funcionam no âmbito da documentação efetiva. Eu queria mostrar o segundo exemplo aqui, que é um diálogo, né, interessante entre dois documentos. Um ofício formulado pelo sargento maior Domingos Rodrigues Carneiro, né? Depois mestre de campo Domingos Rodrigues Carneiro, do texto da Gente Preta, né?
E, por sua vez, uma consulta da mesa de consciência e ordens, né, sobre o seu ofício. Então, esse primeiro documento se refere ao seguinte: diz o sargento-maior Domingos Rodrigues Carneiro, que é do texto da Gente Preta, que foi do mestre de campo Henrique Dias, que Vossa Majestade foi servido fazer-lhe hábito, aliás, mercê do hábito de avis. E porque o suplicante é muito pobre, e já que Vossa Majestade lhe fez mercê de o honrar como costuma, e ele quer lançar o seu hábito, porque não tem como fazer depósito para se lhe tirar as inquirições em Pernambuco, donde é natural, e sendo ele suplicante, homem preto, e filho de José Carneiro da Costa e de sua mulher, Joana Carneiro, ambos do gentio de Angola, é filho de legítimo matrimônio. Escreve, pois, o próprio Domingos Rodrigues Carneiro ou alguém por ele. E, por sua vez, diz a mesa de consciência e ordens: pela consulta inclusa, se deu conta a Vossa Majestade que das provanças que se mandaram fazer a Domingos Rodrigues Carneiro para o hábito de São Bento de Avis, constara que é negro, que foi escravo e que seu senhor o deixou em liberdade. E que do tempo do cativeiro fora alfaiate, ou seja, trabalhador manual, né? E que é filho de escravos cujos nomes e as testemunhas não declararam. Nem ainda conheceram as pessoas de seus pais e menos de seus avós por serem oriundos de Guiné. E que, suposto contra a sua limpeza, não resultara coisa alguma, fora julgado por inábil de entrar na ordem. E Vossa Majestade, tendo-lhe feito presente, mandou responder que estava bem. Então, é curioso a gente ver, né, essa referência também ao fato de não haver nada contra a sua, abre aspas, limpeza. Então, a sociedade de tipo antigo, né, no qual o Rodrigues Carneiro estava aí fazendo a sua demanda, era uma sociedade onde pessoas do nível mais alto e do nível mais baixo tinham um enorme diferencial de retenção de poder, né? Era uma estrutura marcada pelos conceitos de honra e de sangue que afetavam a todos os indivíduos e grupos sociais. E essa estrutura cria instituições e investiduras que são exclusivas a grupos e indivíduos do nível mais alto, baseados exatamente nesses conceitos, excluindo os impuros de sangue, né? Ou seja, aqueles que são os judeus e os muçulmanos, e os mecânicos, né? Esses conceitos aparecem bastante na documentação que a gente viu ainda há pouco ali, os excertos que eu separei para vocês. Então, todos os mestres de campos pretos da primeira tabela, que foram investidos entre 1657 e 1730, solicitaram hábitos de ordens militares. Suas ascendências mecânicas, ligadas à escravidão e, sobretudo, desconhecidas, manifestas em suas habilitações, no entanto, impediram-nos de recebê-las. Então, aqui eu tento fazer algumas considerações sobre a função de mestre de campo, né, que nasce, enfim, no Império Espanhol, depois ela é introduzida no Império Português a partir de 1740, apesar da introdução dos regimentos nas forças profissionais a partir de 1707, ela não desaparece das ordenanças e das tropas auxiliares, né? E só em 1796 que, finalmente, essa função de mestre de campo desaparece. Mas, enfim, ela tem um peso extremamente significativo no contexto da América Portuguesa, como, inclusive, o professor João Fragoso tentou mostrar recentemente no ensaio sobre os mestres de campo do mundo fluminense, né, ao longo do século XVIII. O que eu quero destacar em termos interpretativos é que se trata de uma função social em cuja gênese atribui-se as suas prerrogativas a indivíduos cuja posição social fosse identificada com formas de nobreza. Então, portanto, aqui, à medida em que se atribui essa função a afrodescendentes, né, e eles querem ir além, ou seja, deterem hábitos de ordens militares, se cria a possibilidade de a gente observar a adequação ou não, né, de um conceito como um equilíbrio pendular, simétrico ou assimétrico, entre função social de prestígio e posição social. Então, portanto, quando se tratam de pessoas da nobreza, existe um equilíbrio pendular
simétrico entre essa função social e a posição social da pessoa. Quando você atribui essa função a um indivíduo oriundo, enfim, da escravidão em última análise, né, se cria um equilíbrio pendular assimétrico. E isso, por sua vez, produz problemas significativos no âmbito dessa sociedade e das relações que esse indivíduo tem com outras pessoas de sua época, né, na figuração particular que ele forma com outras pessoas de sua época. Então, essas tensões elas foram percebidas tanto por indivíduos do nível mais alto como por indivíduos do nível mais baixo e foram manifestadas nas suas relações sociais e de poder. Eu trago aqui alguns exemplos, né, tanto de afrodescendentes se queixando do fato de serem preteridos apesar de deterem determinadas funções sociais de prestígio, tá? O caso do próprio Henrique Dias e uma petição do Luiz Nogueira de Figueiredo, né, que foi mestre de campo do texto de Pardos na segunda metade do século XVIII, e, por sua vez, trago aí posições da primeira metade do século XVIII e da segunda metade do século XVIII, de governadores coloniais, de pessoas identificadas com a nobreza, rechaçando duramente a investidura dessas pessoas nessas funções sociais de prestígio. É muito detalhe, é melhor a gente ir para a conclusão, porque o meu tempo já está acabando. Então, o que eu concluo aqui é que a função social de prestígio de mestre de campo e o sistema de terços foram mantidos no Império Português entre os séculos XVII e XVIII de maneira híbrida, ao contrário do que se processa, por exemplo, no Império Espanhol, onde ela foi limada, né, com a ascensão dos Bourbons já no início do século XVIII. Os exércitos espanhol, holandês, francês e principalmente britânico, né, ou a estrutura militar como um todo, tenderam a criar homogeneidade em suas estruturas internas, criando oportunidades de carreiras para indivíduos e grupos sociais egressos do trabalho mecânico, pelo menos na Europa, né? Então, na América, ao contrário, vetou-se duramente a ascensão de egressos do cativeiro, como formula o Guedes, né, a cargos e posições mais elevados nas milícias negras que se observa na Nova Espanha e em Cuba, bem como em Saint-Domingue e em Barbados, ou seja, nos 4 impérios que a gente está aqui considerando e que tem uma história, né, da formação desses grupos militares nos seus âmbitos, nos seus seios, né? O Império Português, portanto, era, dentre todos os impérios coloniais da Era Moderna, o mais frágil, militar e intelectualmente, bem como o mais carente de recursos humanos para fazer face às suas necessidades de defesa. E é um pouco por aí que a gente entende como esses indivíduos graçaram posições tão significativas no interior desse império colonial em particular. Assim, pois, se existiram no Império Português, distintamente dos demais impérios coloniais, cavaleiros e principalmente mestres de campos afrodescendentes, era porque este foi, dentre todos os impérios do mundo atlântico, o mais pobre e o mais necessitado de seus súditos vinculados às posições sociais ligadas, em última análise, à escravidão. Esses aspectos não decorriam de formas de tratamento poderia-se dizer, benignas, né, como formulou Freire e seus epígonos, ou cruéis, né, terríveis, enfim, como formularam em contraposição a Freire e Boxer, Russell Wood e os seus epígonos. Mas, fundamentalmente, não se tratando de questões de tratamento, né, essa explicação está muito mais vinculada à figuração social específica do Império Português, a qual apenas se apreende quando a gente a compara com as de outros impérios coloniais. Ao mesmo tempo, parecia haver tão somente um campo pendular de tensões, no qual indivíduos e grupos sociais dos níveis mais alto e mais baixos tendiam a se enfrentar e de onde os últimos poderiam sair vitoriosos ou humilhados. Então, com isso, com esse último slide, eu encerro aqui a minha fala, né? Vou retornar para o nosso ambiente, sair, parar a apresentação. Aqui está, estou de volta, não?
E aí estamos para trocar uma conversa, caso alguém tenha interesse em manifestar alguma dúvida, estamos aí para conversar. Muito obrigado, repito, né, aos organizadores da Semana Acadêmica pelo convite. E a gente agradece muito o imprevisto que aconteceu. Queria reforçar para quem está assistindo que a gente já liberou o formulário para confirmação de presença. O link está aqui no chat, assim como o código que deve ser inserido. E agora acho que podemos partir para as perguntas. Como o professor Luiz Estevam nos informou que ele tem o limite de tempo até às 5h30, então separei primeiro as perguntas que foram feitas diretamente para você. A primeira, da Sandra Canali, foi interesse em saber mais deste quilombo, que foi o primeiro a se tornar independente. Como foi isso? E a segunda, da Karina Santos, foi: ambas as falas muito enriquecedoras. Parabéns aos professores e organizadores. Infelizmente terei de sair agora, mas deixo minha pergunta ao professor Luiz Estevam. Qual o nível de independência dos cimarrones de Darién e até que ponto é possível falar que havia uma independência? Então são essas as duas primeiras. Obrigado. Em relação à pergunta da Sandra, sobre o Gasparianga, ela pode encontrar alguma referência em português no livro, eu vou falar devagarzinho aqui, do Henry, Henrique em inglês, Henry, com Y no final, Louis Gates Jr. Henry Louis Gates Jr. Ele é um especialista norte-americano, e ele tem esse livro dele, acho que chama Os Negros na América Latina, algo assim em português, saiu pela Companhia das Letras aqui. E ele, na verdade, é um roteiro de um documentário que ele fez. Esse documentário tem inteiro até no YouTube, por exemplo, mas não tem com legenda em português. Teria que estar em inglês e você põe ali a legenda, ele sai em inglês mesmo, né? Então, ali tem alguma referência, se você quiser ler algo em português. Conheço outra que explore o episódio um pouco mais. De qualquer forma, é um pouco isso que eu contei, né? A região de Veracruz, no México, é uma região portuária. Foi uma cidade fundada logo de cara ali pelo Cortés, e depois ela vai se desenvolvendo num porto que, até hoje, é uma região portuária, uma das mais importantes do México, né? Então, sei lá, se vocês um dia estudarem América Independente, e forem falar da Revolução Mexicana, vocês vão ver greves no porto de Veracruz, né? Então, é uma região muito importante. Mas toda essa estrutura portuária foi construída por escravizados negros. Também alguns indígenas, mas, em especial, ali é uma região que se sabe de muita presença e que foi uma região particularmente violenta. Porque para você construir uma região portuária implica mergulho, né? E mergulho sem nenhum tipo de equipamento, enfim. Então, morreu muita gente ali na construção daquelas muralhas, uma muralha grande, né? Pensa, Porto tem a região do Porto em cima, mas tem muralha, porque é uma região que vai ser atacada, né? É essa a lógica que se tenta fazer. Então, também é uma região que teve, obviamente, por conta, eu falei, ninguém gosta de ser escravo, tirando em filme norte-americano dos anos 30, O Vento Levou, não existe, né? Essa ideia. Então, você tem ali uma região que vai ter cimarrões. E um desses é capitaneado pelo Gasparianga, e ele se torna grande, né? Então, essa é uma história que se repete em vários lugares da América também, né? Também acontece a mesma coisa nas 13 colônias, ocorre no Palmares, talvez no Brasil seja mais conhecida, mas existem vários. Cresce, fica grande, incomoda, pisa no calo das autoridades locais, e elas vão fazer um primeiro ataque tentando debelar esse quilombo, mas não vão conseguir. Eles resistem a esses primeiros ataques, resistem a um segundo ataque maior, estou falando de uma história curta, e aí é a primeira vez que os espanhóis abrem para diálogo.
né? Então, a tentativa da diplomacia para resolver um possível conflito. Entre escaramuças e diálogos, como eu falei, são quase 30 anos de resistência. E aí, precisamente em 1609, o Gasparianga, eu não me lembro qual é o título que ele recebe. Eu preciso checar isso, porque eu não sou um especialista, estou falando de memória que eu tenho do episódio, né? Mas ele recebe algum título, localmente ele é chamado de rei, mas certamente a Espanha não o chamaria assim, deve ter ganhado o título de dom alguma coisa, e com isso vem prerrogativas de isenção fiscal, né? A nobreza não paga impostos, por exemplo, a nobreza pode ter cabeceiras de índios, as cabeceiras de índios são acessos a indígenas que podem trabalhar para essas pessoas, enfim, tem uma série de prerrogativas legais, e, de fato, reconhecido a autonomia, né? Eu cutuquei vocês para falar em independência, mas a palavra local é autonomia. E os espanhóis lidam bem com a noção de comunidades autônomas, né? Isso faz parte da lógica espanhola desde o período medieval, na legislação espanhola, né? Nas chamadas 7 partidas, e, enfim. E toda essa lógica que está se desenvolvendo no chamado Império Espanhol, né? Lembrando que a Espanha não se dá esse nome de império, ela pensa as regiões de maneira autônoma / vassala, né? Mas em ambos os casos, o pressuposto, e é um pressuposto muito importante para os ibéricos, em especial, mas para a Espanha é caríssimo, né? É a ideia da liberdade. Se você não pode ser vassalo que não seja de maneira espontânea, livre, né? Porque pressupõe uma relação de liberdade para com o rei. Ele vai te tratar como subalterno, livre. A gente não pode confundir as coisas, né? Quando eu falo em que alguém tem liberdade, não significa que não há hierarquia profunda nesse raciocínio, né? E que essa liberdade não tenha limites na lei e nessa hierarquia, tá? Então, é isso que se constitui ali, né? A provocação fui eu que fiz, porque, na verdade, a gente gasta um enorme de um latim, e tem que fazer isso mesmo, para discutir as independências, o que seriam os cabildos abertos, e essa lógica de autonomias dentro do mundo espanhol, etc., etc., mas a gente se esquece de perceber que existem coisas muito anteriores dentro do próprio Império Espanhol, né? Tá para sair um livro que eu estou tendo o privilégio de ler trechos dele de antemão, vai sair em inglês, chamado O Império Espanhol Radical, né? Do Adrian Masters e do Jorge Cañizares Esguerra, mostrando um pouco o que significa essa lógica de um império em que, por exemplo, petições são atendidas em maior número, têm força de lei muito mais do que em democracias contemporâneas. É estranho a gente pensar nisso, mas e eles tabularam, né, em vários locais, quantas leis de iniciativa popular se tornam leis. No caso da América espanhola, quase 80 e tantos % dos pedidos enviados aos conselhos de Índia acabam se tornando, entre aspas, leis ou benefícios ou uma série de coisas. Então, como se pensa representação e representatividade dentro dessas lógicas? É isso, né? O mundo não pode ser assim, império. Isso é uma simplificação grande, né? Que a gente pode falar, claro, como lógica didática, sem problema nenhum, mas a gente não pode imaginar que uma noção de império valha para tudo. E aí vem dentro dessa noção espanhola, então, ali do Yanga é por aí. E a segunda pergunta, eu acho que eu respondi na primeira, né, que é qual é o nível de independência. Esse nível de independência, esse nível de autonomia é melhor do que independência, é dado como reconhecido como vassalo livre, portanto, com uma nobreza local capaz de se autogerir, né, dentro de costumes maiores. Então, como falei, de uma lógica policiada, de uma lógica que passa pela noção do catolicismo, etc., etc., etc. E nesses dois exemplos, tanto com o Gasparianga quanto dos Muratos de Esmeraldas, por exemplo, que eu comentei com vocês, ambos com Filipe III, no início do século XVII. Essa é uma política que começa na Espanha já do Carlos V, né? Ou seja, logo depois dos reis católicos, já há o reconhecimento dessas lógicas.
E mesmo quando eu penso o período das conquistas, ou o período do Caribe, vários desses caciques locais também são agraciados com o título de dom, né? Então, por exemplo, Tlaxcala, na Nova Espanha, que é uma cidade que lutou ao lado dos espanhóis o tempo todo na conquista do México, vai ganhar o título de Ciudad Real, né? E vai ter nobreza e isenção fiscal até quase o século XVIII. Né? Então, é por aí que a gente tem que pensar. Não é uma independência no sentido de soberania, como a gente pensa as independências a partir do final do XVIII e início do XIX. Né? Que é essa jogo do Estado-nação, né, que está nascendo nessa época. Aqui não, a gente está pensando dentro de uma lógica de autonomia que contém liberdade e hierarquia. Não sei se ficou claro. Se precisar, eu explico um pouquinho mais. Ok, muito obrigada, professor. Só queria avisar novamente que as próximas lives, elas acontecerão no canal do YouTube do PET, e já foi mandado o link aqui também no chat, então quem for assistir já consegue acompanhar, e também lembrar para nos acompanharem no Instagram e no Facebook, que é onde a gente vai fazer todos os avisos que forem necessários. Continuando com as perguntas agora, temos uma que foi feita ainda nos formulários de inscrição, então não foi direcionada para nenhum dos professores, então ambos podem se sentir à vontade para responder, que é como descolonizar o currículo. Aí a segunda, da Gabi Milena, ela perguntou se vão falar sobre o diretório. E uma terceira, do Afonso Souza, que perguntou, entre os modelos de colonização espanhola e portuguesa, qual abriu mais brecha à interferência inglesa? Acho que o professor Luiz pode começar, se ele quiser, né? Professor, só tem que habilitar seu microfone. Desculpa, gente. Esses cacuetes que a gente vai incorporando muito aos poucos. Bom, em relação a essa questão de descolonizar o currículo, eu quero sempre destacar a necessidade que a gente tem, né, de observar aquilo que falta, né? Observar os tópicos que foram deixados ao relento, observar as demandas que a gente tem em relação a um conhecimento, né, ou a conhecimentos, no plural, né, e, em função disso, né, colocar determinados problemas, né, e modos de pensar, perspectivas diferentes. Né? Então, eu acho que o nosso ponto de partida deve ser essencialmente esse, né, ou seja, a busca daquilo que falta, a busca das lacunas. Né? O que a gente quer compreender em relação a isso? Em relação a essa questão da brecha da influência inglesa, né, no caso, Império Espanhol, Império Português, poderia ser óbvio e simples de responder assim, é claro que os portugueses recorreram muito mais ao Império Britânico do que os ingleses, embora a gente não possa deixar de observar como em determinados momentos, né, eu acho que o Luiz Estevam pode falar muito bem sobre isso, aí se referindo a esse momento da era das revoluções, como os britânicos foram fundamentais, não apenas para portugueses, mas também para espanhóis, em livrar a Península Ibérica da dominação francesa, né, após 1808. Mas é fundamental que a gente pense, enfim, num contexto de relações, de forças, né, em várias circunstâncias nas quais os impérios coloniais precisam se relacionar entre si e estabelecerem pactuações ou estratégias de enfrentamento. Né? Então, esse é um problema mais interessante, porque o que a gente vê, na verdade, é que em momentos cruciais, né, de ambos os impérios, os britânicos foram fundamentais, assim como também, claro, os portugueses foram fundamentais para alimentar
a sede de ouro dos britânicos, né, trocando vinho por ouro, por exemplo, a partir de Methuen e assim por diante, né? Então, todas essas conexões precisam ser observadas com carinho, né? Mas era mais ou menos isso a princípio. A Ana teve uma terceira questão, não é, Ana? Ou eu não prestei muita atenção? Sim, foram 3. A primeira sobre descolonizar o currículo. Daí a segunda, a Gabi Milena perguntou se vocês vão falar sobre o diretório. E a terceira foi do Afonso Souza perguntando, entre os modelos de colonização espanhola e portuguesa, qual abriu mais brecha à interferência inglesa? Pois é, no que diz ao diretório, tinha dúvida. Que diretório? O diretório dos índios? Eu não sei, a pergunta foi só se vocês iam falar sobre o diretório. Professor Luiz, tem uma no chat também aqui, que foi feita diretamente para o senhor. Ah, sim. Se a Ana quiser ler, senão eu posso ler também. Eu deixei primeiro para deixar... Teve outra também que foi feita um pouco antes, daí eu ia fazer essas duas últimas juntas. Se não tiver problema? Então eu vou falar do currículo e dos impérios, e só para complementando, e aí a gente vai para essa última rodada. Sobre o currículo, eu subscrevo o que o professor falou, que eu acho que a gente precisa prestar atenção ao que não tem, e mais, esse é o meu complemento, é ao que tem, e por que tem, né? Em especial, nós somos reféns, mas não é exclusividade brasileira, isso é uma praga mundial, nós somos viciados em Estado-nação, né? A gente naturaliza a história do Brasil, o Brasil tem endereço, ele é uma pessoa, mora numa casa, então ele tem fases, né? O Brasil já foi colônia, depois ele cresceu um pouquinho, ficou império, aí depois ele ficou mais maduro e virou uma república cheia de problemas, etc. E tal. E agora, essa é uma loucura, né? A gente essencializou um treco chamado nação e se tornou refém dele. Então todo o currículo gira em torno de contar a história de uma coisa que não é histórica, né? E aí você simplifica muito da maneira pela qual se conta a história na escola, né? E o resto vem a reboque. Por exemplo, e aí entrando na segunda questão, vocês devem ter aprendido que o império inglês, o poderoso Império Inglês, é a antítese dos impérios ibéricos, né? Então, você pode ter aprendido isso com o nome de colônia e povoamento, colônia e exploração, ou que os livros didáticos, embora não tragam mais, existe uma tradição escolar que ainda mantém, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem uma ideia de que tudo que é de ruim veio para esse lado do mundo, né? E tudo que foi de bom é uma síndrome de cachorro vira-lata que a gente tem como ibérico, como brasileiro, que leva a uma falsa raciocínio, né? A ideia de que, puxa, pena que não vieram os ingleses, ou pena que nós expulsamos os holandeses, seria tão melhor, né? Se os holandeses tivessem ficado, nós poderíamos ser o quê? Sumatra, né? Se os ingleses tivessem ficado, nós seríamos a Jamaica, né? Porque é isso, onde essa gente toca, só coisa boa acontece. Que é uma bobagem enorme. De novo, é uma glamorização de uma noção de colônia, né? Assim, e de uma história dos impérios constituída a partir do século XIX. Então a gente precisa historicizar isso. Só digo para vocês o seguinte, não há império inglês no século XVI. Ponto. Né? Eles mal conseguiram navegar no século XVI. E no século XVII, quando eles fundam Virgínia e as primeiras colônias, avançam um pouquinho mais ali, colônias de Plymouth, o que seria Nova Inglaterra e tal, todas essas colônias, Jamestown, são fundadas tendo as colônias espanholas e portuguesas como referência. A ideia dos caras era fazer igual. Né? Lembre-se sempre que a palavra factory, que é fábrica em inglês, vem da palavra feitoria em português. Né? A expressão degradados, que vem do espanhol e do português, era como aparece na documentação em inglês da fundação dessas coisas. Precisamos mandar para lá degradados, como os portugueses mandavam. Né?
Nós precisamos cobrar o quinto, como eles cobravam. Nós precisamos fazer pactos com os indígenas, como eles fizeram. Então, existe toda uma lógica de emulação de impérios que dão certo, né? O que acontece é que a gente pensa a partir da Revolução Industrial e projeta, né? Como eles apostaram na Revolução Industrial e isso deu certo, né? A gente puxa para trás a lógica. Então, os impérios que realmente foram poderosos, como o português e o espanhol, que apostaram numa lógica comercial, numa lógica extrativista, de outras formas, e que foram a ponta de lança da modernidade até o século XVIII, pelo menos, a gente acachapa tudo de um outro lado, né? Então, é o que eu falei, basta saber perguntar, a história está na nossa cara, né? A gente não pode ser viciado em certos preconceitos, alguns de matriz até escolar, no pior dos sentidos da palavra escolar, né? A escola é um local maravilhoso, mas a gente acaba ficando com algumas... Bom, eu tenho vários preconceitos com matemática, alguns ficam com alguns preconceitos de história, vai ver que é isso, né? Ok, muito obrigada. E agora, para terminar, as últimas duas perguntas que foram feitas diretamente para o professor Luiz Geraldo. A primeira, da Tatiana Zimmermann, ela disse: querido professor Luiz Geraldo, sempre maravilhoso te ouvir. Uma dúvida bobinha. Qual a diferença desses mestres de campo e os mecânicos? E a segunda, que foi feita pela Luísa Moratelli: essa mobilidade que o professor apresentou influencia de alguma forma no cenário pós-abolição? Se sim, como? E foi de forma diferente nas colônias portuguesa e espanhola? Bom, primeiro, agradecer Opa, isso, está aberto o microfone, né? Agradecer pelas questões, né? Agradeço a Tatiana, enfim, mando um abração para ela. E essa diferença, a rigor, né? Ela está situada na origem das próprias funções, digamos assim, né? Então, quando se cria o conceito, né, e a função social de maestros de campo, no caso da Espanha, né, no caso de Castela, e muito em função da presença dos tércios na Península Itálica, né, depois do seu papel fundamental na região de Flandres, etc., imaginava-se, e particularmente dentro de uma estrutura militar, né, que não tinha nada de moderna do ponto de vista profissional, né, que eram pessoas da nobreza que deveriam ocupar essas funções por uma lógica muito simples, quer dizer, abaixo dos governadores, né, e a mesma coisa se processava no âmbito da América Portuguesa também. Logo abaixo dos governadores e capitães generais estavam os mestres de campo, né? Então, portanto, há uma diferença fundamental, considerando que, embora a base da nobreza tenha se ampliado significativamente desde o século XVI até o fim do Antigo Regime, no contexto não apenas de Portugal, mas de praticamente todos os impérios coloniais, à medida que se incorporou, né, mecânicos a essa base, mas, em tese, né, essa diferenciação era fundamental, né, para manter os conceitos, ou funcionamento, melhor formulando, né, dos conceitos de honra e de sangue, tá, dentro da estrutura do Antigo Regime. Então, não estava aberto a todos os mecânicos a introdução nesses quadros. Não estava aberta a todos os mecânicos, muito pelo contrário, né? Então, quando os mecânicos diziam, por exemplo, que tinham sangue puro e que, portanto, não tinham sangue infecto, né, como nos ensina José Antônio Maraval, e eles, né, tentavam, enfim, ter o mesmo apanágio daqueles que eram designados enquanto cristãos velhos, por exemplo, no contexto de Portugal, lembrava-se muito claramente a eles: ora, vocês são mecânicos. E essa é a diferença fundamental da nossa sociedade.
tá? E não o fato de você ter sangue puro ou impuro. Né? O que, de fato, estava na base, né, da diferenciação social do contexto do antigo regime era isso. Então, quando um mestre de campo egresso das classes mecânicas, e pior, né, do cativeiro, adentra a determinadas funções que eram, obviamente, e originalmente destinadas à nobreza, isso cria uma tensão significativa que se coloca muito claramente na trajetória de vida dessas pessoas, nas suas estruturas sociais de personalidade, né? Produz, enfim, conflitos que atravessam gerações, seus filhos, né? E esses aspectos eles são fundamentais para serem analisados. E aí eu queria engatar isso exatamente com a segunda questão, que na verdade a segunda questão são duas questões em uma só, né? Não é isso, Ana? Porque, por um lado, existe essa dimensão do pré e pós-abolição, e, ao mesmo tempo, essa questão entre Portugal e Espanha. Eu queria inverter, né? Em relação a Portugal, como eu já tinha sugerido ainda há pouco, Portugal era um império muito pobrezinho, muito coitadinho, né? E essa é uma expressão que os portugueses gostam muito de utilizar. Coitadinho, coitadinho, pobrezinho, pobrezinho. E isso tem, obviamente, relação direta com determinados aspectos, né, que a gente observa do ponto de vista da estruturação de determinadas funções, do acesso a elas, etc., no âmbito desses dois impérios. No entanto, paradoxalmente, e isso é interessante de a gente observar, no âmbito da Espanha, jamais houve maestros de campos afrodescendentes, mas houve coronéis. Né? Os coronéis, por exemplo, da Nova Espanha, e particularmente da região que o Luiz Estevão detalhou com um certo nível de cuidado, né? Em relação à Nova Espanha, que é a área de Veracruz. Tá? Então, é muito interessante a gente ver que os poucos coronéis que houve aí, pelo menos 4, tá? Como mostrou o Ben Vinson, né? Foram exatamente dessa área. Mas jamais houve maestros de campo. Tá? Muito menos, obviamente, no Império Britânico ou no Império francês. E aí a gente vê, né, como essas pessoas que atingiram posições importantes no Império Espanhol foram imediatamente limadas depois de 1717, 1725, por aí, quando se inicia as primeiras mudanças geridas, administradas pelos Bourbons no âmbito do Império Espanhol, do ponto de vista da estrutura militar. Mudanças drásticas seriam realizadas, como se sabe, né, a partir da segunda metade do século XVIII. Mas, por exemplo, a adoção universal dos regimentos, né, e a formação, né, das planas maiores, como se designava, né, o Estado-Maior, tanto entre as milícias, né, de pardos como de morenos, que eram os negros, né? E, por outro lado, nas forças regulares, elas estavam limitadas, né, à posição de sargentos maiores para os afrodescendentes, desde então e a partir de então. Né? Então, por que isso se configurava assim? Né? Ao mesmo tempo, a gente observa que no Império Espanhol havia a possibilidade de lideranças indígenas, né, e nascidos na América acessarem funções típicas da nobreza, o que jamais se verificou no âmbito do Império Português, por exemplo. Né? Não se trata de posições menores da nobreza, mas condes, duques, etc., nascidos na América. Né? E mesmo lideranças indígenas. Ora, tudo isso pode ser explicado ou deve ser explicado pelas necessidades específicas de como se geria as relações de poder no interior desse império. Tá? E como Portugal precisava ser cioso em relação a esse topo da pirâmide da sua nobreza. Né?
Então, por sua vez, as limitações à mobilidade social no âmbito das milícias na América Hispânica têm muito a ver, evidentemente, né, com uma ampliação num nível infinitamente maior, né, de agentes, de grupos, né, e de possíveis apoiadores de determinadas instituições em todos os níveis, seja na América, seja na própria Península Ibérica, né, no âmbito de Castela e dos reinos associados a Castela, a partir do século XV. E, em relação a essa questão, o que a gente nota? Né? Que, repito o que eu disse na minha apresentação, não se trata de um problema de tratamento. Né? O tratamento dado aos negros, aos afrodescendentes, aos escravos, etc., no Império Espanhol, ou no Império Britânico, ou no Império Francês, etc. Se trata de como se constituíram figurações específicas aí. Os números das pessoas, as posições que elas desenvolviam, os entrelaçamentos de suas ações. Esse fator das relações de poder, esse fator estritamente político, esse fator visualizável, mensurável e que é absolutamente possível de se visualizar, né, de se apreender através da pesquisa empírica. Isso é só uma chave. Né? A gente precisa partir para a pesquisa empírica e explicar como se constituíram essas relações de poder em diferentes impérios coloniais e por que determinadas relações de poder favoreceram, né, a mobilidade de determinados grupos em detrimento de outros, ou daquele próprio grupo em outros contextos. Finalmente, pré e pós-abolição, aquilo que eu estava dizendo ainda há pouco também aqui na exposição, que eu disse muito rapidamente, né, e que é um aspecto que eu acredito firmemente. A ideia do processo de mudança de status, né, que afeta gerações, que afeta não apenas indivíduos egressos diretamente do cativeiro, né, aqueles que foram escravos e que se transformaram em libertos, né, aqueles que nasceram de africanos, né, que eram escravos na América e que, portanto, já têm um status diferente porque são crioulos, aqueles que se tornam libertos e crioulos ao mesmo tempo, aqueles que são filhos do crioulo e do liberto, todas essas posições vão gerando posições de status diferenciadas ao longo desse processo de mudança de status nascido a partir da escravidão. E que se processam, inclusive, dentro da própria escravidão. Né? Todos os escravos não eram iguais. Isso é básico. Né? Eles tinham diferentes status. E isso nos ensina, enfim, a fina flor, né, dos estudos sobre escravidão, por exemplo, no mundo antigo. Finlay, né, nos mostra muito claramente, né, como aqueles que trabalhavam diretamente no campo, como aqueles que trabalhavam na produção das oliveiras, isso, aquilo, outro, nas ergástulas, enfim, no contexto de Roma, tinha uma posição absolutamente diferenciada de um preceptor de famílias, por exemplo, que existia na própria polis, né, e que era escravo. Então, a escravidão produz essa diversidade, né, de situações, de posições, e, por sua vez, essas posições diferenciadas, né, vão se agregando, se multiplicando ao longo do tempo, e mesmo depois que a escravidão acaba. Então, a nossa posição, né, como outsiders na sociedade brasileira, a nossa luta para nos estabelecermos como cidadãos plenos, enfim, que goza de plenos direitos, né, no pós-abolição e até hoje, como a gente sabe muito bem, né, onde temos frequentemente assaltos flagrantes à nossa condição de cidadania, né, decorre da escravidão. Tá? E, portanto, a ideia de se estabelecer um parâmetro a partir dessa questão como uma dimensão racial, né, escamoteia esse fato básico e essencial, qual seja, o de que a nossa posição é essencialmente sociologicamente determinada, socialmente determinada. Tá? E que, portanto, é socialmente falando e do ponto de vista das nossas relações de poder que a gente tem que transformar essa posição.
As pessoas falam, por exemplo, das transformações possíveis para, por exemplo, produzir o fim do racismo. Ora, o racismo jamais vai desaparecer. Jamais. Porque existiu, né, o fundamento essencial da nossa introdução, da introdução dos meus antepassados na sociedade brasileira, qual seja a escravidão. E a escravidão não se esquece jamais. E a escravidão é um aspecto que sempre estará conosco, e como eu já falei para vocês aqui ainda há pouco, durante a minha conferência, né? Durante a minha fala, a gente tem que mostrar ao médico a ferida, abrir a ferida, tá? Conviver com ela, e não imaginar coisas, enfim, românticas, né? Em torno de como a gente pode conviver com isso, né? A gente tem que, como nação, né, como uma sociedade, deitar no divã e falar exatamente do que a gente está sentindo ou deixa de sentir, né? É por aí que a gente pode crescer como seres humanos e como nação, né, formada por pessoas conscientes, né, com clareza, enfim, em torno daquilo que a gente vive, e não a partir de fantasias que só nos levam para o buraco. Ótimo, professor. Só um pouquinho. É que eu entrei pelo celular porque minha câmera do computador não está ligando. Mas então eu acho que é isso. Não temos mais perguntas. Eu agradeço os professores, agradeço todo mundo que acompanhou. Peço desculpas pelo imprevisto do YouTube, né? Que, enfim, vamos resolver. Só lembrando, a palestra de hoje à noite da Mesa de Revoltas da América Latina será pelo YouTube do PET História. A gente agradece muito mesmo o pessoal do PET por ceder o YouTube deles, né, o canal para a gente fazer a live. E a palestra de amanhã, a mesa de movimentos de mulheres na América Latina, também será no canal do PET. Qualquer coisa vocês podem ver no nosso Facebook, no nosso Instagram. E não esqueçam de colocar o nome de vocês para ganhar o certificado. O certificado ainda vai ficar aberto mais meia hora. E é isso, gente. Muito obrigada a todos e é isso. Boa tarde. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Um abraço para todos e para todas. Até a próxima.